Seja bem-vindo de volta ao Carsportes. Hoje vamos fazer uma viagem histórica e ao mesmo tempo futurista, analisando um dos caças mais lendários de todos os tempos, o McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Vamos revisar seu desempenho, seu legado, e imaginar como ele se sairia no mundo moderno de 2026, especialmente comparando com tecnologia de mísseis como os que o Brasil opera atualmente. Então prepara o capacete de voo e vem comigo nessa história cheia de potência, velocidade e evolução. O Phantom II nasceu no auge da Guerra Fria. Quando ele realizou seu primeiro voo no final dos anos 50, o objetivo era bem claro: defender porta-aviões e destruir ameaças antes mesmo que o inimigo pudesse enxergar o avião. Só que o F-4 mostrou que podia ser muito mais do que isso. Ele se tornou um fenômeno global. Mais de 5.000 aeronaves foram produzidas, e quase todo o ramo militar do ZEUA, Marinha, Força Aérea e Fuzileiros Navais, operou o Phantom. Foi uma verdadeira estrela internacional, voando em mais de 10 países ao redor do mundo. O grande segredo do Phantom não estava em ser o caça mais manobrável ou elegante. Ele era grande, robusto, musculoso, um monstro de potência com 2 motores que despejavam um empuxo absurdo. E com isso ele voava acima de Mach 2 com facilidade, mais de 2.200 km por hora. Subia para mais de 15.000 metros de altitude sem dificuldade. Ele foi construído para dominar o céu pela força bruta. Mas o que realmente colocava o Phantom em outro patamar era sua capacidade de carregar armas. 9 pontos duros externos permitiam transportar até 8.400 kg de carga, mísseis ar-a-ar, mísseis ar-solo, bombas guiadas e não guiadas, tanques extras de combustível, sensores. Ele podia literalmente se transformar no tipo de aeronave que a missão exigisse. Um verdadeiro multifunção muito antes desse termo virar moda. A cabine também era algo especial, 2 tripulantes trabalhando juntos. O piloto focado no voo e combate, enquanto o oficial de sistemas administrava radar, mira e armamentos. Essa cooperação permitia utilizar o radar de longo alcance de forma impressionante para a época, ajudando o Phantom a atacar antes de ser atacado. Mas é claro, o mundo real colocou à prova todas essas promessas. Quando o Phantom foi combatido pela primeira vez no Vietnã, um grande choque aconteceu. Ele foi projetado para atacar de longe com mísseis. Só que na prática, os combates muitas vezes exigiam aproximação visual. As regras de engajamento obrigavam o piloto a identificar o alvo visualmente antes de disparar, e isso eliminava sua vantagem de longo alcance. Além disso, os mísseis daquela época eram muito menos confiáveis do que hoje. Resultado: os pequenos MiG inimigos se aproximavam, manobravam agressivamente, e o pesado Phantom sofria para acompanhar. E pior ainda, os primeiros modelos não tinham canhão interno. Quando o piloto se via no aperto, parte do arsenal do Phantom simplesmente não funcionava no combate corpo a corpo. Mas se tem algo que o Phantom provou é que um bom projeto pode evoluir. Aprendendo com erros, novos modelos ganharam canhão interno de 20 mm. Os pilotos melhoraram táticas, treinaram com maior rigor, aprenderam a manter energia na manobra, a trabalhar melhor em equipe e aproveitar o poder do radar em vez de virar um dogfighter puro. Com o tempo, o Phantom virou uma máquina mortal, tanto no ar quanto atacando alvos no solo. E essa capacidade de adaptação garantiu ao F-4 uma vida operacional muito longa. Décadas depois de seus primeiros combates, ele continuou recebendo melhorias, aviônicos mais modernos, mísseis mais eficazes, radares mais potentes, contramedidas eletrônicas, funções de ataque a radares inimigos. Em muitos países, inclusive hoje, ainda existe Phantom voando em funções especializadas. Agora vamos imaginar o futuro. Vamos projetar o Phantom para 2026. Será que esse gigante ainda poderia encarar o combate aéreo moderno? Olha, por melhor que o Phantom seja historicamente, é importante ser realista. A forma como a guerra aérea funciona mudou radicalmente. Hoje, quem manda é a informação.
Sensores que enxergam longe, mísseis com inteligência de bordo, aeronaves furtivas, ligações de dados entre unidades, o inimigo pode te detectar antes de você perceber que ele existe. Um caça como o Phantom só poderia competir se recebesse uma modernização muito profunda, radar AESA moderno, cockpit digital, novos computadores de missão, sistemas de autoproteção atualizados, integração com datalinks. E claro, mísseis modernos. É aqui que entra o exemplo do Brasil. Nossa Força Aérea está adotando um dos mísseis mais avançados do mundo, o Meteor, montado no Gripen-E. Esse míssil tem propulsão ramjet que mantém empuxo até o impacto, podendo perseguir e destruir alvos manobrando a grande distância. O famoso, não há escapatória. Isso é pilares da guerra aérea do século XXI, ver primeiro, atirar primeiro, sobreviver primeiro. Mesmo que um Phantom atualizado pudesse carregar Meteor ou outro míssil moderno, a integração total exigiria sensores compatíveis e comunicação no padrão atual. Ele poderia ser perigoso, claro. Ele ainda tem motores poderosos e pode carregar toneladas de armamento. Mas num confronto frontal com caças modernos, Gripen, Rafale, F-16V, F-35, J-20, a falta de furtividade, a manobra mais lenta e o tamanho enorme seriam grandes desvantagens. Isso não significa que o Phantom estaria obsoleto em todas as funções. Poderia ser excelente como plataforma de ataque ao solo, guerreiro eletrônico, lançador de mísseis em funções de apoio, defesa aérea em regiões de baixa ameaça. O que falta em refinamento, ele compensa em força e versatilidade. Mas se compararmos com a realidade brasileira atual, a FAB caminha para o futuro com foco tecnológico. Gripen e com Meteor é uma combinação de altíssima eficiência, modernidade e custo-benefício. O Phantom, se fosse considerado, seria apenas uma solução temporária ou complementar. Como caça principal, seu tempo já passou. Mesmo assim, não existe como falar do Phantom sem respeitar sua história. Ele foi protagonista em diversas guerras, quebrou recordes, estabeleceu os padrões de como um caça multifunção deveria ser construído. Ele mostrou ao mundo que o poder aéreo depende tanto de adaptação quanto de tecnologia. E esse é o maior legado do Phantom II, ele nos lembra que um avião pode ser mais do que apenas números na ficha técnica. Ele pode ser um símbolo de evolução, um guerreiro que muda quando necessário, um gigante que lutou por mais de 60 anos em diferentes céus e ainda não foi totalmente aposentado. Enquanto assistimos caças furtivos dominarem os céus nos tempos modernos e mísseis como o Meteor redefinirem o combate além do alcance visual, o Phantom fica como uma lenda, uma inspiração. Ele foi o rei dos céus por muito tempo. E ainda hoje, quando ouvimos o rugido duplo dos motores J-79, o mundo olha para cima e reconhece, ali passa um ícone da aviação mundial. Esse foi o nosso review especial do McDonnell Douglas F-4 Phantom II, analisando o desempenho, história e imaginando o papel dele na era dos mísseis modernos e da guerra aérea de 2026. Se você curtiu esse mergulho no passado e no futuro, já deixa seu like e comenta qual lendário caça você quer ver aqui no canal. Eu sou o Carsportes, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pilotos!